Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, dia 25 de junho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do UOL. Justiça aceita pedido de Flávio Bolsonaro, mas mantém decisões do caso Queiroz. Matéria do Herculano Barreto Filho do UOL para iniciar o Resumo News desse dia 25 de junho, esta quinta-feira. Então, por 2-1, os desembargadores da terceira Câmara Criminal do TJ do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio, aceitaram um pedido do Flávio Bolsonaro para que a investigação sobre o suposto esquema de rachadinha na Alerj, que a gente vem falando, deixe a primeira instância, então, para que esse suposto esquema, essa investigação, né, deixe a primeira instância e vá para o órgão especial do TJ, que é a segunda instância do tribunal. O Flávio Bolsonaro, ele sustentou que na época do indício das investigações ele era deputado estadual e por isso ele tem direito ao foro especial da Alerj, né? O foro que ele teria direito se ele ainda fosse, por exemplo, deputado estadual. Apesar de encaminharem esse inquérito ao órgão especial, os desembargadores mantiveram as decisões do juiz de primeira instância, o Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Então, com isso, as decisões tipo a prisão de Queiroz, que é o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, ou então a quebra de sigilos fiscais de mais de 100 pessoas físicas e jurídicas, essas decisões elas não vão ser alteradas. A UOL, a advogada Luciana Pires, que representa o Flávio Bolsonaro, diz que agora a defesa vai buscar anulação de todas as decisões de primeira instância junto ao TJ. Então, com a decisão de hoje, a investigação do chamado caso Queiroz, que estava sendo feita pelos promotores do GAECC, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público, agora passará para as mãos dos procuradores do GAOCRIM, que é o Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral da Justiça, que investiga deputados estaduais com mandato na Alerj e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Abrindo aspas agora para a advogada do Flávio Bolsonaro. A defesa sempre esteve muito confiante nesse resultado por ter convicção de que o processo nunca deveria ter se iniciado em primeira instância, e muito menos chegado até onde foi. Flávio Bolsonaro era deputado estadual na época e o juízo competente para julgar o caso seria o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, como acaba de ser reconhecido. E quais que são os efeitos da decisão na prática? Vamos lá. Apesar dessa decisão ter sido encarada como uma vitória do Flávio, o advogado Thiago Bottino, que deu entrevista para o UOL, professor da Fundação Getúlio Vargas Direito do Rio, ele vê impactos negativos para o senador Flávio Bolsonaro. Em vez dele ser julgado por um juiz de primeiro grau, né, com direito a recurso, por exemplo, agora ele será avaliado por um colegiado formado por 25 desembargadores, sem a possibilidade de um recurso de apelação para reavaliação de provas. Caramba, é difícil de falar rápido, enfim. Então, na prática, segundo o Bottino, só resta defesa eventuais recursos para o STF e para o STJ. Abrindo aspas para o Bottino, abre aspas. Ele vai perder o direito ao recurso e vai ser julgado direto pelo órgão colegiado. Isso tem a repercussão da lei na ficha limpa. Se for condenado, ele não pode mais candidatar mesmo que o processo não tenha terminado. E para o criminalista Wallace Martins, da Anacrim, o Flávio ganhou tempo com a mudança para o órgão especial do TJ. Abre aspas. Ele provavelmente seria denunciado nos próximos dias. Agora, apenas ganha tempo. Foi uma vitória efêmera e frágil. Tic-tac, tic-tac. E a próxima notícia é do G1. Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. Matéria do Pedro Henrique Gomes, do G1 de Brasília. Então, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa quinta-feira, dia 25, por meio do Twitter dele, a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Ele vai suceder quem? O Abraham Weintraub, que após 14 meses anunciou demissão, já fugiu lá para os Estados Unidos e aparentemente vai assumir o posto de diretor representante do Brasil no Banco do Mundial. Mas a gente não sabe se realmente isso vai acontecer.
O Decotelli, ele será o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro e será já o terceiro ministro da Educação. Antes do Weintraub, o Ricardo Vélez Rodrigues permaneceu uns 3 meses no comando da pasta. Quem que é o Carlos Alberto Decotelli da Silva? Vamos lá, ele é oficial reserva da Marinha, ou seja, militar, atuou como professor da Escola de Guerra Naval, no Centro de Jogos de Guerra, interessante, e presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois ele passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. O Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Eu não sei se eu falei certinho. Só que, quando o Decotelli presidiu o FNDE, a empresa Brinkmóvel foi escolhida por licitação para oferecer material escolar para alunos da rede pública. E o dono da Brinkmóvel, essa empresa, o Valdemar Ábila, ele foi preso preventivamente pela PF na Operação Calvário, da Polícia Federal, em dezembro do ano passado. E o processo licitatório teve início em 2018. Em fevereiro do ano passado, 2019, o FNDE e a Brink registraram a ata de registro de preços com um valor total de 374 milhões. E o Decotelli e o Ábila assinaram o documento. Aí você pode perguntar, Matheus, mas o que é o FNDE? É uma das autarquias do MEC. E a autarquia é uma empresa privada que presta serviço para o governo. E ele responde pela execução de uma série de iniciativas de alcance nacional, como o Programa Nacional do Livro e Material Didático, o PNLD, o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, que é o Pró-Infância, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Bom, primeiro ponto, nomear um ministro negro pro Ministério da Educação é mais uma das jogadas do Bolsonaro. A gente sabe que ele vai usar aquela, mas eu não sou racista, eu nomeei um ministro negro. Enfim, mas sem entrar nesse mérito do Bolsonaro em si, a gente viu que ele tem ali uns envolvimentos meio estranhos, e a essa altura do campeonato, quem se mistura com o Bolsonaro, ele sabe aonde está indo. Né? Não que antes não tivessem esse conhecimento, mas hoje quem está assumindo o cargo de alto escalão no governo Bolsonaro, a gente pode sim tomar conclusões precipitadas, e infelizmente também isso vai acontecer com o senhor Decotelli, né? E agora vamos de futebol para começar as rapidinhas. A primeira rapidinha é que o Chelsea derrotou o Manchester City hoje lá na Inglaterra pelo campeonato inglês. E o que isso significa? Que o Liverpool foi campeão inglês pela primeira vez após 30 anos. Ele conquistou a sua 19ª taça da competição, no caso o campeonato inglês, porém a primeira no modelo Premier League. O campeonato inglês começou a se chamar Premier League em 1992, então desde então, como o último título do Liverpool tinha sido em 1990, ele ainda não tinha conquistado a Premier League. Então, parabéns aí pra você, talvez você torça pro Liverpool, não sei, tem o Liverpool em todo mundo, enfim, o Liverpool agora é campeão inglês. A outra rapidinha é uma notícia engraçada, né? Eu noticiei uns dias atrás, eu repercuti uns dias atrás, que tava vindo uma onda de gafanhotos pro Brasil. Mas essa nuvem de gafanhotos, a praga bíblica, ela deve ser dispersada com a chegada da frente fria no Rio Grande do Sul. Então, de acordo com a previsão do tempo, essa quinta-feira vai ser de céu nublado e chuva a qualquer hora no Rio Grande do Sul. E isso vai contar para espantar essa onda de gafanhotos. Então aí, aparentemente, o Rio Grande do Sul vai conseguir escapar dos gafanhotos selvagens. E a última rapidinha é que o ministro Luiz Fux, do STF, foi eleito nessa quinta-feira para a presidência do STF, a presidência da corte, pelos próximos 2 anos. Essa eleição ela é feita entre os próprios ministros do tribunal e a escolha geralmente ocorre em agosto, mas foi adiantada em razão da pandemia. O Fux ele foi eleito com 10 votos favoráveis e um contrário, porque é comum que o ministro que assumirá a presidência vote em seu vice. Então, o Fux não votou nele mesmo, ele votou na Rosa Weber. Isso, a ministra Rosa Weber, que foi eleita vice-presidente do Supremo para o próximo biênio. O Luiz Fux, que foi nomeado em 2011 para o STF pela então presidenta da República, Dilma Rousseff.
Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, é importante a divulgação aí, boca a boca, é fundamental pra gente. Se você gostou e não quer perder os próximos episódios, se você por algum acaso estiver escutando no YouTube, você se inscreve e ativa o sininho aí pra receber as notificações. Se você estiver escutando num agregador de podcast aí ao redor do mundo, você pode também assinar o feed do Resumo News para não perder os episódios dos próximos dias. Se você não conhece o República dos Bananas, o outro podcast da família Resumo ETEC Podcasts, acompanhem lá, assine o feed, porque em breve tem episódio novo, vão voltar do hiato. É isso, eu vou ficando por aqui, essa quinta-feira, amanhã é sexta, e amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!